entoar louvores ao Senhor em cada momento da nossa trajetória. Então, iniciamos esse culto adorando, exaltando e declarando: Senhor, seja bem-vindo em nossas vidas, seja bem-vindo na nossa trajetória, seja bem-vindo nessa casa, seja bem-vindo na nossa semana, seja bem-vindo em nossos planos, e que tudo venha acontecer e ocorrer de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos adorar e exaltar ao nome do Senhor. Aleluia. Gostaria de pedir ao técnico para chegar um pouquinho a câmera para trás, para a gente ter um pouco mais de espaço aqui, porque eu sou uma pessoa que ando bastante aqui no culto, amém? Glória a Deus, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.
Como é bom sentir a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos a palavra do Senhor. No livro de Salmos, de número 28. Salmos de número 28. Diz assim a palavra do Senhor. A ti clamei, ó Senhor, rocha minha, não desças para comigo, não suceda, calando-te tu a meu respeito, porque eu me tornei semelhante aos que descem a mim. Ouve a voz das minhas súplicas, quanto a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando nessa manhã. Se você tiver um pedido de oração, traga a sua memória agora. O que você gostaria de pedir ao Senhor nessa manhã? Você que está aqui presencialmente, você que está online, digita o teu pedido de oração. Vamos pedir ao Senhor uma bênção específica. E nós cremos que Ele não vai nos abandonar. E nós cremos que Ele não vai nos deixar. Deus, obrigada por essa palavra, obrigada pelas bênçãos concedidas, obrigada, Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos salvado, nos guardado, nos protegido, nos guiado em cada momento das nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, em nossas famílias, Pai. Agora estamos aqui mentalizando um pensamento sobre o pedido de oração. Pai, eu não sei qual é o pedido de oração que o teu povo precisa nessa manhã, mas eu declaro uma bênção especial em nome de Jesus. Amém? Hoje nós iremos falar sobre a procrastinação. Nós estaremos entendendo um pouco mais sobre o que a palavra do Senhor nos fala sobre a procrastinação. Talvez você está aqui e você nunca ouviu falar da procrastinação, não sabe o que é, ou talvez você ouviu falar de procrastinação, né, nas redes sociais, com seus amigos, e não sabe exatamente o que é a procrastinação. Então a gente vai começar entendendo nessa manhã o que é essa tal da procrastinação que se fala tanto. A procrastinação, na realidade, é quando a gente verdadeiramente deixa para depois aquilo que poderíamos fazer agora. Então, o ato de procrastinar é sempre deixar para o amanhã aquilo que eu posso fazer no hoje, no meu presente. Talvez você esteja aqui se perguntando, nossa, será que eu tenho procrastinado? No que eu tenho procrastinado? O que é essa procrastinação na prática do meu dia? Sabe, quando você tem que limpar uma casa, você tem que lavar uma louça, e você diz, não, amanhã eu lavo, amanhã eu limpo. Não, amanhã eu termino esse livro. Não, mas só depois, só mais um pouquinho. Não, mas amanhã é aquela pessoa que bota o soneca o tempo inteiro no celular. Todas as vezes que a gente vai deixando para depois alguma coisa, a gente está procrastinando. E a palavra do Senhor é totalmente contra a procrastinação. Porque a palavra do Senhor, ela nos incentiva a se movimentar, a se planejar, a estar realmente fazendo aquilo que é o hoje, o presente. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso, tão incrível, tão perfeito, que ele não procrastinou em momento nenhum. Quando a gente vai para Gênesis, para o início de tudo, nosso Deus, ele teve uma ordem. Em cada dia ele fazia alguma coisa e ele parava, apreciava as obras das suas mãos e dizia, é tudo muito bom. Isso é muito bom. O que Deus fez? Ele podia ter estalado os dedos e ele poderia sim ter feito tudo em um único instante. Mas o nosso Deus, ele não procrastina. O nosso Deus, ele respeita etapas, ele respeita processos e para cada dia tinha um propósito. Então, todas as vezes que a gente está procrastinando, deixando para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje, nós não estamos remindo o tempo, nós não estamos aproveitando o tempo, nós estamos desperdiçando aquilo mais maravilhoso que Deus nos deu
daquilo que é a vida. A vida. Então, todos os dias precisamos levantar e ter um discernimento para dizer: Deus, não me deixe procrastinar. Não me deixe abandonar os projetos que o Senhor tem para a minha vida. Quantas vezes estamos procrastinando coisas que já poderíamos ter feito há tanto tempo? Quero te convidar essa manhã a refletir no que estamos procrastinando. E eu quero trazer nessa manhã algumas figuras bíblicas que procrastinaram. E quando essas figuras bíblicas procrastinaram, algo aconteceu na vida dessas pessoas. Então, nessa manhã, nós sairemos daqui hoje encorajados a não procrastinar, a erguer a cabeça e fazer o que tem que ser feito no tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno na sua vida hoje? Qual é o momento que você tem? A primeira pessoa que eu gostaria de trazer foi justamente Jonas. Jonas deixou para depois algo que Deus havia falado para ele fazer no presente. Ele primeiro não queria fazer. Deus falou para Jonas: Jonas, vá para Nínive, vá pregar o meu evangelho, vá fazer a minha obra. E Jonas procrastinou, porque ele não queria ir. Aí o que ele fez? Além de procrastinar, ele desobedeceu. Então estamos falando de dois agravantes: procrastinação e desobediência. Em vez dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E isso está na palavra do Senhor, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3. Diz na palavra do Senhor o seguinte: dispondo-se Jonas, fugiu da presença do Senhor. Olha que interessante. Ele procrastinou, ele não aceitou, ele desobedeceu e ele fugiu. Já parou para pensar que quando a gente procrastina, a gente entra num ciclo tão vicioso, a gente entra num looping tão grande, que a gente não sai do lugar. A gente não consegue avançar em uma etapa. E a gente simplesmente chega no final do nosso dia, no final da semana, no final do nosso ano, olha para trás e diz: o que eu fiz? O que eu procrastinei? Eu, Edmila, eu sou uma pessoa que eu não procrastino. Nada. Eu, muito pelo contrário. Se é uma coisa que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer, eu faço o quanto antes para acabar logo. Por quê? Porque eu sei que se eu procrastinar, eu vou ter que fazer, de uma maneira ainda ruim. Eu até trago um exemplo nas minhas sessões com alguns pacientes. Eu digo assim: aquilo que você não gosta, faz de uma vez. Vou te dar um exemplo. Sabe aquele xarope, rosinha, docinho, gostoso? Que é gostoso, a gente vai, a gente toma até o copinho, assim, porque é bom, a gente não quer que acabe. Aquele último episódio daquela série, aquela última cena do filme, aquela música, tudo aquilo que é gostoso, tudo aquilo que é bom, que é prazeroso, a gente não quer que acabe. Mas aquilo que é amargo, aquele chá de boldo, aquilo que é ruim, a gente bebe uma vez, a gente tampa o nariz e vai. Então, vamos estar preparados nessa manhã para não procrastinar e sim fazer o que tem que ser feito. Só que como eu vou fazer o que tem que ser feito se eu não tenho clareza do que tem que ser feito? Será que se eu te perguntar nessa manhã, quais são os seus objetivos nessa manhã? Quais são os seus planos? Será que você saberia? Será que eu sei quais são os meus planos? Será que eu sei o que eu fiz e o que eu construí no ano de 2025? E para onde eu estou indo no ano de 2026? Será que verdadeiramente eu estou tendo essa consciência, essa convicção? Quero te incentivar nesse momento a romper a procrastinação, escrevendo os seus sonhos, escrevendo os seus objetivos. Porque toda vez que a gente faz isso, a gente consegue ter clareza e visualizar o que tem que ser feito. Outro personagem bíblico que eu gostaria de trazer está no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Quem falou? Moisés. Moisés, ele procrastinou o retorno dele ao Egito. Moisés estava no deserto, tanta coisa aconteceu, anos se passaram, tantas coisas estavam ali naquele momento. E o próprio Deus falou para Moisés: ei Moisés, você vai ter que voltar ao Egito. Só que voltar para o Egito não era prazeroso, não era algo bom, não era algo que Moisés desejava. Moisés não queria ir. Um ponto sobre a procrastinação é que a gente nunca procrastina aquilo que nos dá prazer. A gente sempre procrastina aquilo que não é legal, aquilo que não dá prazer, aquilo que não é interessante. Moisés não tinha interesse nenhum em voltar do lugar de onde ele havia saído. Então Moisés procrastinou. E na procrastinação existe um fato que sempre ocorre, que é o quê?
justificativa. O procrastinador é excelente em justificar. Só que tem um detalhe, toda justificativa ela é verdadeira, mas se a gente foca só na justificativa, a gente não avança, a gente trava e a gente vive um loop infinito. Moisés havia várias justificativas. Olha o que ele acabou de falar. Ah, Senhor, mas eu sou um homem de pesados lábios, eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu não sei como eu vou me portar. Ele trouxe tanta coisa, até que por fim, sabe o que Moisés fez? Moisés simplesmente falou o seguinte: peraí, manda meu irmão, envia outra pessoa. O procrastinador, ele vai procrastinando, até que chega um momento que ele não consegue fazer e ainda quer que outra pessoa faça para ele. Será que a gente está realmente vivenciando isso no dia de hoje? Moisés não queria voltar, mas foi necessário. Tem coisa que a gente não quer fazer, mas é necessário que a gente faça. Outro personagem bíblico que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, que está no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo... Desculpa, que está no livro... está no livro de 2 Timóteo 1:7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de ousadia e Ele nos deu o espírito de coragem. E eu quero falar com os irmãos sobre Gideão. Gideão, ele em algum momento, ele olhou para aquelas circunstâncias e ele achava que ele não ia conseguir vencer. Ele chegou até a dar uma adiada, uma procrastinada, porque ele não achava que ele ia vencer, que ele iria conquistar o que ele tinha que conquistar. E diante daquela batalha, diante de tudo aquilo, Gideão tinha uma tendência a voltar, a retroceder. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus não nos deu o espírito de medo, Ele não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de ousadia. Como que nós estamos vivenciando essa ousadia que Deus tem nos dado? Qual é o patamar da nossa história a qual a gente se perdeu ao ponto de não querer avançar, de não querer resgatar nossa essência, os nossos sonhos, os nossos projetos, e estamos procrastinando, deixando para depois. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Juízes 6:36. Se há então de livrar a Israel por minha mão, dá-me um sinal. Gideão, ele estava com tanta insegurança do que ia acontecer, que ele ficava procrastinando, ele ficava pedindo sinais, ele ficava pedindo confirmações. Quantas vezes estamos assim no nosso dia a dia? Deus já falou que está com a gente, Deus já falou que é para fazer, Deus já deu sinal e a gente fica procrastinando, adiando e pedindo cada vez mais sinais. Até que ponto a gente verdadeiramente confia no que Deus fala? Tem certeza de quem é o nosso Deus? Até que ponto sabemos em quem confiamos? E até que ponto a gente cede aos sentimentos humanos de insegurança, de medo, de incapacidade, de inutilidade? Somos seres humanos, é totalmente natural termos esses sentimentos. Não podemos nos deixar abater por esses sentimentos. Outro personagem bíblico que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa manhã está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 22, que diz assim: ele retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Quem é esse? É o jovem rico. O jovem rico, ele ficou com o coração ali, momentaneamente apego às suas riquezas. E ele precisou adiar um pouco o sentimento de vender tudo e seguir. Imagina se você tem aí uma riqueza gigantesca. E Jesus chega para você e fala assim: venda tudo e me segue. Tem gente que de pronto vai em um segundo, aperta um botão e faz tudo. Tem gente que vai ficar pensando, remoendo, e será, meu Deus? Ai, faço ou não faço? E aí? A gente precisa ter muito cuidado com o que estamos trazendo para a nossa mente, para o nosso dia a dia, se estamos verdadeiramente indo de acordo com o agir de Deus, ou se estamos nos limitando devido ao quê? Às nossas inseguranças. Outra passagem bíblica que eu gostaria de trazer para os irmãos está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quero falar sobre o povo de Israel. O povo de Israel procrastinou demais. O povo de Israel
pensamentos? Até quando vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão procrastinar a adoração? A exclusividade em um só Deus, em um só Rei, em um só Senhor. Até quando vocês vão ficar falando, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Baal, eu faço bezerro de ouro, eu sirvo a Deus? Até quando ficarão pensando em dois senhores? Até quando servirão dois senhores? Muitas das vezes procrastinamos a decisão de adorar. Procrastinamos a decisão de sermos exclusivos num relacionamento amoroso. Procrastinamos a decisão de sermos exclusivos num trabalho, numa profissão, na adoração a um Deus. Ai, viemos aqui para a igreja no domingo, na segunda-feira eu vou na cartomante, na terça-feira eu vou lá bater uns búzios, Irmão, precisamos saber quem estamos servindo. Não podemos estar procrastinando, adiando a decisão de adorar a um só Deus. Quando a gente procrastina essas coisas, a gente verdadeiramente deixa de viver o melhor de Deus nesta terra. Só que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã uma coisa muito importante. Quando a gente fala desse movimento da procrastinação em si, a gente não tem que trazer também o contrário disso. Ah, então já que ele é para procrastinar, eu vou ser a pessoa mais impulsiva do mundo. Vai dar a telha, eu vou fazer, vou acontecer, deu vontade, eu faço e não vou pensar em mais nada. Não. A gente precisa ter esse equilíbrio, não dá para ser 880, né? Vou trazer um exemplo bíblico de uma pessoa que procrastinou uma decisão e foi algo positivo. Quer saber quem foi? José. José é o pai de Jesus. Olha só o que aconteceu na vida desse homem. Certa vez, José, ele simplesmente se depara com a sua então noiva, que era virgem, ela estava grávida. Se fosse hoje em dia, irmãos, eu não sei como é que seria essa situação, não. José, ele estava numa situação muito difícil, ele não podia expor. Havia lei que aquela mulher poderia ser apedrejada. Havia tantas circunstâncias. Só que José, ele poderia ter ido no impulso. Eu vou te matar, você me traiu, eu não te quero mais. Ele poderia ter sido impulsivo, mas ele procrastinou uma decisão. E nesse caso foi algo positivo. Por quê? Porque enquanto ele pensava no que fazer, enquanto ele orava, apareceu o anjo do Senhor e disse para ele que aquele filho adivinha do Senhor. Será que nós estamos dando tempo para verdadeiramente as coisas acontecerem, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, para que possamos ser visitados por Ele, para que possamos ter o direcionamento das nossas vidas? Ou estamos fazendo ao avesso da procrastinação a nível hard e estamos sendo impulsivos? Não dá para procrastinar, não dá para ser impulsivo. Temos que ter equilíbrio para todas as coisas. Como diz a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3, há um tempo determinado por Deus para cada coisa. Tempo de abraçar, desabraçar, de plantar, de colher, há tempo para tudo. Há um tempo ao qual eu vou procrastinar momentaneamente uma decisão, há um tempo ao qual eu tenho que ter uma ação. E eu nem utilizaria a palavra procrastinação quando verdadeiramente eu tenho um prazo. Você concorda comigo que se eu deixo para fazer algo depois, mas eu tenho uma data para ser feita, eu tenho um plano para ser feito, eu tenho um propósito pelo qual eu deixei de fazer, não é procrastinação? Porque eu estou tendo controle daquilo que está sendo feito. Então, quando eu digo assim, não sei que decisão tomar, eu vou orar ao Senhor, eu vou durante 7 dias fazer uma campanha de oração. Isso é procrastinação? Não. Por que não é uma procrastinação? Porque você está tendo consciência de que para um propósito ou objetivo específico, você vai se retirar durante 7 dias, não vai tomar uma decisão, porque durante 7 dias você vai estar em oração. Então, isso não é procrastinar. O procrastinar é aquela coisa assim, eu sei que eu tenho que orar, mas amanhã eu oro. Eu sei que eu tenho que jejuar, eu sei que eu tenho que ler a palavra, não, mas amanhã eu faço isso. Não, deixa para depois, daqui a pouco. A pessoa sabe o que tem que ser feito, a pessoa tem consciência do que tem que ser feito e acaba não fazendo. E, gente, é uma tristeza um procrastinador, porque o procrastinador, ele se sente humilhado, ele se sente mal. Ele às vezes, ele está num nível tão grande da procrastinação que ele não sabe como se posicionar. Ele já não tem uma justificativa, ele já não tem porquê.
se julgando, e isso é muito ruim. Tem aquela frase, né? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Mas a gente pode inverter essa frase. O que a gente não pode dizer assim? Por que não fazer hoje aquilo que eu poderia fazer amanhã? Depende do ponto de vista. É a mesma metáfora ali do copo meio cheio, do copo meio vazio. Depende de como eu vou enxergar. Daí eu trago Mateus capítulo 6. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Se os meus olhos forem maus, o meu corpo será tenebroso. A maneira pela qual eu enxergo as coisas determina tudo, muda tudo. Eu posso ver algo bom, eu posso ver algo ruim. Você pode ver algo bom, você pode ver algo ruim. Então é extremamente importante a gente entender o que a procrastinação pode fazer nas nossas vidas. Outro versículo que está no livro de Mateus, capítulo 26, capítulo 25, versículo 25, que diz assim: tive medo e escondi o talento na areia. Esse daqui, esse servo, ele procrastinou feio, irmãos. O Senhor, ele distribuiu alguns talentos para alguns servos. E todos os servos granjearam aqueles talentos. Fez aquele talento render, fez aquilo acontecer, ficou melhor. Mas teve um que teve medo de perder aquele talento, ficou com medo, ficou inseguro. E o que ele fez? Eu vou esconder, para que quando o meu Senhor chegar, eu pegar esse aqui e devolver para ele. Quando nós procrastinamos uma decisão de avançar, a gente trava no meio do caminho. E até aquilo que a gente tinha, a gente perde. Porque quando o Senhor chegou, Ele deu o dobro para todo mundo que tinha granjeado. Ele deu o dobro para todo mundo que tinha se posicionado. Mas o procrastinador, o que adiou uma ação, o que não fez nada, até aquilo que tinha, foi retirado. O que estamos procrastinando nas nossas vidas? Que estamos fazendo perder tanta coisa. Talvez você está procrastinando aquela conversa com a sua esposa, com o seu marido. Talvez está procrastinando aquela conversa com seus filhos. O que um pai e uma mãe perde quando procrastina uma conversa importante com os filhos? O que uma esposa ou um esposo perde quando procrastina uma conversa importante, um alinhamento, um diálogo um com o outro? O que estamos perdendo no meio do caminho? Muitas das vezes a gente procrastina por medo. É totalmente natural, temos medo do amanhã, temos medo do novo, temos medo do futuro. O que não é natural é o medo de nos paralisar. Eu quero aproveitar esse momento, quero profetizar sobre a sua vida. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim: eu repreendo toda procrastinação sobre a minha mente. Eu terei, em nome de Jesus, atitude para avançar. Todo medo que está te travando nessa manhã, que está te gerando procrastinação, vai sair em nome de Jesus. Amém? Quando a gente parar para pensar sobre o quanto que a procrastinação atrapalha a nossa vida, a gente passa uma vida inteira olhando para trás e dizendo: não fiz nada, não conquistei nada, não construí nada, não fiz nada. Ei, estamos no final de 2025, mas 2025 ainda não acabou. Ainda tem jeito, ainda tem esperança. Temos aí um mês e pouco até o final do mês, até o final do ano. O que você quer para esse ano? Só ano que vem agora. Não, porque agora, só ano que vem que eu vou para academia, só ano que vem que eu vou fazer dieta, só ano que vem que eu vou poupar, que eu vou ter recurso, que eu vou viajar, só ano que vem que eu vou jejuar, só ano que vem que eu vou começar a ler a Bíblia. Pesquisas mundiais comprovam que a maior parte da lista de metas que nós temos aí de finais de anos, ao longo da história, é meta relacionada a emagrecer e a financeiro. Por que a gente entra ano, sai ano e sempre tem esse tipo de meta? Meta para emagrecer e meta para sair do vermelho. O que aconteceu na nossa vida o ano inteiro para quando chegar em dezembro a gente tem que ter esse tipo de meta? Será que a gente vai emagrecer em um mês? Será que a gente vai mudar a nossa vida financeira em um mês? Aí a gente procrastina 11 meses, quando chega no último mês do ano, a gente quer fazer tudo de uma vez só. Ah, porque na próxima segunda eu vou. Você sabia de uma coisa? O nosso cérebro não sabe ali exatamente, se você não falar para ele o que é segunda, o que é terça. É um dia. Ele vai começar no domingo, começa no domingo. Vai começar numa terça, começa numa terça. Para de botar a procrastinação para frente e falar que vai ser sempre na segunda. Aí eu vou começar a ler aquele livro só na segunda. Eu vou começar a fazer aquele propósito de campanha de oração só na segunda. Começa hoje. O tempo oportuno é hoje.
O dia é hoje, a vida é hoje, amanhã não existe. Se eu marcar com você amanhã um compromisso, 9 horas da manhã, quando chegar amanhã, não vai ser amanhã, vai ser hoje, porque o amanhã não existe. Outra parte bíblica da procrastinação que eu quero trazer aqui para os irmãos foi justamente os discípulos no Getsemane. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Os discípulos no Getsemane. Mas nem por uma hora pudéssemos orar comigo. Mateus capítulo 26, versículo 40. Jesus ele falou para eles o seguinte: olha, vocês podem orar comigo? Nem seja uma hora. E eles não foram orar. Eles procrastinaram a oração. Porque orar, às vezes, é cansativo, realmente, fisicamente falando. Eles estavam ali cansados, tanta coisa acontecendo. Eles queriam fazer qualquer outra coisa. Eles queriam o quê? O prazer momentâneo. Qual era o prazer? Estou cansado, eu vou dormir. E eles quiseram dormir. E eles procrastinaram a oração. E quando procrastinamos a oração, estamos mais abertos à tentação. Tanto é que quando chegaram para levar Jesus, a primeira coisa que Pedro fez, cortou a orelha de Malco. Por que isso aconteceu? Porque ele não orou. A procrastinação fez com que ele não quisesse fazer aquilo que talvez não era tão prazeroso, e ele foi fazer o quê? Foi para o prazer momentâneo, que era dormir. Foi dormir, descansar e se rendeu diante de uma tentação. Qual foi a tentação de Pedro naquele momento? A impulsividade. A impulsividade. E Jesus, mesmo ferido, mesmo angustiado, mesmo sabendo de tudo que ele ia passar, tem noção do que você pensar assim, ó, acabaram de chegar para me prender e eu já sei o que vai acontecer. Imagina a dor de Jesus. Mesmo com dor, mesmo ferido, ele trouxe alívio para Malco. Ele restaurou a orelha de Malco. E mesmo diante de tudo isso, ele curou. Por quê? Muitas das vezes estamos feridos e a gente fala assim, vou procrastinar, porque eu não estou nem aí, eu estou ferido, eu estou mal, e utiliza isso como justificativo, não faz nada para o próximo, não faz nada para você mesmo, não faz nada para sua família. E aí, por quê? Porque eu estou ferida, porque eu estou machucado, porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo outro comigo, eu vou procrastinando o bem. E eu não posso procrastinar o bem. Aquilo que é bom, aquilo que eu preciso fazer agora. E aí Jesus, mesmo ferido, ele curou. Jesus, mesmo passando por várias situações, teve diferença. Ele fez o bem. Outra figura pública aqui da Bíblia, que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, foi justamente Faraó. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Êxodo 8:32. Faraó endureceu o seu coração e não o deixou ir. Faraó procrastinou que o povo fosse liberto. Faraó ficou procrastinando a libertação do povo de Israel. O povo chegava, tudo acontecia, vinha uma praga e ele diz, agora eu vou deixar vocês irem. Não deixava, vai vir uma outra, vir uma outra, vir uma outra. Então ele foi procrastinando, foi protelando, foi deixando para depois, para que o povo de Israel continuasse cativo e oprimido. Quantas vezes vem uma coisa e a gente não se move, vem outra coisa e a gente não se posiciona, vem outra coisa e a gente não faz nada, até quando vamos ficar procrastinando aquilo que é para ser feito hoje? É muito importante a gente perceber o quanto que, quando a gente olha para as demandas do nosso dia a dia, a gente pode trazer à memória aquilo que nos dá esperança e a gente pode verdadeiramente vivenciar coisas novas diante do Senhor. E aí, nós falamos até aqui justamente sobre o que é a procrastinação e quais foram as figuras, os personagens bíblicos que passaram por essa procrastinação. Existem outros, né? Deveríamos ficar mais horas aqui para poder falar de cada um, para poder se aprofundar em cada uma das histórias. Mas agora, nesse momento, eu quero te trazer algumas ferramentas bíblicas para que você possa vencer a procrastinação na sua vida. E o primeiro tópico que eu quero trazer está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia. Ele nos deu esse espírito de ousadia. E com esse espírito de ousadia, a primeira coisa que eu quero que você traga à sua memória todos os dias é a confissão da verdade. Por que a confissão da verdade? Se eu tenho clareza do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, se eu tenho clareza de quem eu sou no mundo espiritual, verdadeiramente eu não vou ter medo.
Porque Ele não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de ousadia. E se eu não estou com medo, se eu não estou inseguro, eu não vou querer procrastinar. Por quê? Porque eu vou ter convicção e certeza de quem me chamou e daquilo que eu posso fazer. O segundo tópico é descansar em Cristo. Quando estamos cansados, aí mesmo que a gente procrastina. Porque a gente está cansado, a gente não quer fazer, a gente não quer se indispor, a gente não quer gastar energia. Então, quando estamos cansados, tendemos a procrastinar. Então, eu quero te convidar a descansar. Descansa tua alma, descansa tuas emoções, descansa teu coração. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 11. Olha isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você está procrastinando, não porque você é um procrastinador ou uma procrastinadora, mas tem tanta coisa acontecendo na tua vida, você está cansada, você está cansado, e você acaba procrastinando. Então, essa manhã eu quero te encorajar a descansar. Quando estamos cansados, queremos desistir. Mas eu quero te dizer, quando você estiver cansado, não desista, descanse. Descansar é algo muito importante. E quando a palavra diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque Ele é o nosso alívio imediato para todas as horas que precisamos. Outro tópico extremamente importante que a gente precisa ter em memória nesse momento é a palavra diária. Como que a gente rompe a procrastinação? Através da palavra de Deus, a palavra diária, todos os dias, fazer nosso devocional, todos os dias ter contato com a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A constância, a firmeza na palavra, cria constância e firmeza na nossa mente, na nossa vida, na nossa família. Então, se eu consigo ter constância em alguma coisa, eu vou conseguir avançar e deixar de procrastinar. Ah, mas eu não consigo ter constância na palavra. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia um capítulo inteiro. Você não consegue ler um capítulo inteiro? Se compromete em ler um versículo por dia. Um versículo por dia. Aí você vai ler e você vai dar check. Você vai ler e você vai conquistar. Você vai ler e vai ter conseguido fazer aquilo. Então, qual vai ser a tendência natural? De você ir evoluindo. E aos poucos você vai lendo cada vez mais. Não se cobre tanto. Para quem está na inércia, para quem está procrastinando, o primeiro passo é o mais importante. Olha que coisa importante. Você precisa ter a fé do primeiro passo. Qual que é a fé do primeiro passo? Oh, aleluia! Quando Pedro estava no meio daquela tempestade, ninguém quis sair do barco. Pedro não tinha fé total. Pedro não sabia exatamente o que ia fazer depois. Mas ele teve a fé do primeiro passo. Qual é a fé do primeiro passo que você tem que ter nessa manhã? Talvez a fé do primeiro passo, se você quer ir para aquela viagem, é começar a articular para vender uns doces e começar a juntar recursos. Talvez a fé do primeiro passo para ter um relacionamento amoroso é você começar a se arrumar mais, se cuidar mais. Talvez a fé do primeiro passo para ler a palavra toda no ano inteiro é você começar por um versículo por dia. Eu não sei qual é a fé do primeiro passo para você nessa manhã, mas eu quero dizer uma coisa para você. Tenha a fé do primeiro passo. Não procrastine o primeiro passo, porque o primeiro passo é o mais importante. Ah, e qual é o outro passo mais importante? O próximo. Porque ninguém vai dar um passo aqui e 10 ali. Você dá um passo aqui, você dá um outro aqui, você dá um outro aqui. É um passo de cada vez. É um versículo por dia. É um valor por dia. É uma palavra por dia. É uma atividade física por dia. É uma alimentação melhorada por dia. Qual é o primeiro passo que você precisa tomar nessa manhã? A fé do primeiro passo. Então, não cesse de falar da palavra do Senhor, não cesse de meditar na palavra do Senhor. Algo que vai te ajudar muito a romper essa procrastinação é ter contato com a palavra do Senhor. Todos os dias, nem que seja um versículo, leia por dia. Outro tópico, confissão da verdade. Falamos sobre a confissão da verdade. Outro tópico extremamente importante, estamos já finalizando, que é
consagração da agenda. Como assim consagração da agenda? Isso é uma coisa que eu pratico muito na minha vida. Eu faço ali minha agenda, funciono com a minha agenda, tudo intercalado. E quando eu entrego ao Senhor os meus planos, as datas, as agendas, os compromissos, ai, irmão, mas Ele honra demais. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. A palavra do Senhor também diz, o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. O que significa isso? Todos os dias, consagre ao Senhor a sua agenda, consagre ao Senhor os seus planos, consagre ao Senhor os seus compromissos, consagre ao Senhor as pessoas que você já sabe que vão passar pelo seu dia, consagre ao Senhor a tua agenda. Não tenha uma agenda displicente, eu vou fazer qualquer coisa, comida na telha e tal, não. Naquele dia do final de semana, naquele momento que você estiver de férias, tudo bem você acordar e falar assim, eu vou acordar e vou deixar meu dia fluir. Claro, com certeza, isso é maravilhoso. Mas eu estou falando no seu dia a dia. Pegue a tua agenda e consagre ao Senhor. Entregue a Ele. Porque Ele é aquele que nos dá os planos. E Ele nos ajuda a executar cada um deles. Mas o primeiro passo é o nosso. E o último é justamente oração de diligência. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 24. A mão diligente dominará, mas a negligente será sujeita a trabalhos forçados. Olha o que é isso. O que é ser negligente? Uma pessoa negligente é uma pessoa que não tem sabedoria, é uma pessoa que ela é displicente, é uma pessoa que ela não está atenta àquilo que tem que acontecer, ou é aquela pessoa que sabe e não faz. Eu sei que meu carro está na reserva, não tem como eu sair daqui de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro com meu carro na reserva. Eu estaria sendo negligente, porque no meio do caminho o carro ia acabar o combustível. O pneu está quase furando, eu sei que eu não tenho que ir daqui ali no pneu, porque pode furar. Eu sei que estão prestes a cortar a conta de luz, se eu não pagar, eles vão cortar. Eu sei que se eu comer fast food e refrigerante todos os dias, eu vou ter um problema de saúde, então eu estou sendo negligente com a minha saúde. Então, todas as vezes que a gente negligencia o que tem que ser feito, quando a gente procrastina o que tem que ser feito, a gente não consegue verdadeiramente vivenciar uma vida de abundância e a gente fica amarrado, a gente fica preso à procrastinação. Então, o que é essa oração diligente? Deus, consagre meu dia diante de Ti, consagre os meus planos diante de Ti, tudo que eu for fazer está diante de Ti. Receba, seja adorado, seja engrandecido. Você começa o teu dia adorando, você começa o teu dia pedindo a Ele sabedoria, você começa o seu dia pedindo discernimento de espíritos, para que você entenda, até quando passar alguém na rua te pedindo alguma coisa, você vai saber se verdadeiramente Deus vai te tocar para fazer ou não algo. Até nisso temos que ter cuidado. Precisamos pedir a Deus discernimento de espírito. Às vezes estamos no trabalho e vem alguém pedir alguma coisa, a gente tira do nosso para aquela pessoa e às vezes a gente se enrola, a gente passa por tanta coisa. Estamos sendo displicentes. Precisamos ser diligentes. Precisamos olhar e observar tudo aquilo que é importante. E para finalizar essa palavra dessa manhã, quero trazer para vocês também o episódio daquelas 5 loucas e 5 prudentes. Que elas tinham os azeites, todas tinham azeite. Até que a metade ficou sem azeite e procrastinou, achando que o noivo, sei lá quando vai chegar esse noivo, o noivo está demorando, eu não sei quando vai chegar. E na hora que o noivo chegou, quem era diligente, quem era sábio, quem estava atento, quem não procrastinou a vida do noivo, conseguiu ir para as bodas do noivo e vivenciar tudo aquilo de maravilhoso que elas tinham direito. E as loucas, as imprudentes, as que procrastinaram o azeite das lamparinas delas, não conseguiram ir para as bodas, não conseguiram usufruir do melhor de Deus. Então eu quero te dizer nessa manhã, não procrastine a sua vida, não procrastine sua família, não procrastine a obra do Senhor. O tempo é hoje, a hora é agora. Mas eu não sei se eu vou fazer. Tenha clareza do que tem que ser feito e faça. Porque o nosso Deus, Ele não nos deu espírito de medo, Ele não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de ousadia. Então comece todos os seus dias diligentemente, orando ao Senhor e trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Amém? Vamos agora
para o nosso período do ofertório. Você que está aqui presente, temos aqui os envelopes. Você que está online, se você precisar do Pix, é só você dizer, eu quero o Pix, e a gente vai estar enviando o Pix para você. A palavra do Senhor diz assim que, porque receberam, ofertaram. Então, eu tenho certeza que você recebeu dos céus nessa manhã. Então, é o tempo de você lançar a sua semente. Amém? Amém? Vamos levantar dos nossos lugares nessa manhã. Vamos agradecer a Deus pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse culto, por essa semana, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, meu Pai, obrigada, Pai, por essa manhã tão gloriosa. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Deus. Perdoe-nos pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nos perdoe por tudo. Pai, muito obrigada porque hoje aprendemos sobre a procrastinação e estamos saindo daqui hoje sem essa procrastinação em nome de Jesus. Estamos saindo daqui hoje com atitude, com direcionamento, com posicionamento para as nossas vidas, para que possamos fazer o que é bom no tempo oportuno. Nos ajude, Deus, a entender e a identificar o tempo oportuno para cada coisa. Abençoe os dizimistas e ofertantes da Tua casa, que vidas venham ser impactadas e abençoadas, que o Senhor venha transbordar abundantemente na vida de cada um que lançou a sua semente nessa manhã. Muito obrigada por tudo. Nos dê um restante de dia maravilhoso, abençoado. Tudo que não provém de Ti caia por terra e bata em retirada em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo esteja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a sua família. Amém?